Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado, essa série aqui do canal O Caminho do Discipulado. Se é a sua primeira vez aqui no canal, eu convido você a ouvir ou assistir todos os outros episódios. Temos vários episódios já gravados. Hoje já estamos em 1º Nef, capítulo 21, do versículo 9 ao 26, mas iniciamos lá no início do Livro de Mórmon. Eu convido você a ouvir todos os episódios anteriores. É muito bom saber que cada vez mais pessoas têm assistido ou ouvido os episódios aqui do Livro de Mórmon Comentado, seja no YouTube, seja no Spotify. Atingimos o número de 400 inscritos no YouTube e isso é muito legal, fiquei muito feliz com esse marco. Sei que foi algo muito legal, muito importante para nós saber que existe tantas pessoas assim interessadas em aprender mais sobre o Livro de Mórmon e que estão gostando dos conteúdos que nós publicamos. Então, como de costume, hoje nós vamos ler esses trechos de 1º Nef 21, 9 a 26. Eu faço a leitura na íntegra e após a leitura, então, alguns comentários para que nós possamos comentar aqui, tirar algumas dúvidas, alguns aprendizados desses versículos. Vamos iniciar primeiramente pelos quadros Curiosidade e História de Fé. Logo após esses dois quadros, então, vamos para a leitura. Espero que você esteja bem, que o seu dia esteja indo bem e que você seja muito feliz, que possamos ter um momento agradável juntos agora, esses minutos que eu e você vamos passar aqui hoje, tá ok? Espero que tudo esteja bem na sua vida. E se não tiver, tenho certeza que com a leitura do Livro de Mórmon, das Escrituras, você vai poder se aproximar do Espírito e o Espírito vai dar a você o consolo, a paz ou talvez a resposta que você precisa exatamente nesse dia. Curiosidade. Na primeira edição do Livro de Mórmon, continha um prefácio escrito por Joseph Smith. Nesse prefácio, ele sentiu que era necessário abordar a perda das 116 páginas. E parte do texto dizia o seguinte: como muitos relatos falsos foram divulgados a respeito do trabalho a seguir e também muitas medidas ilegais tomadas por pessoas mal intencionadas para me destruir e também o trabalho, gostaria de informá-los que traduzi pelo dom e poder de Deus e fiz com que fosse escrito 116 páginas que tirei do livro de Leí, que foi um relato escrito pela mão de Mórmon. Alguma pessoa roubou e escondeu de mim, apesar dos meus esforços para recuperá-las novamente. Esse prefácio não está mais incluído em nenhuma outra edição. Ele foi incluído apenas na primeira edição do Livro de Mórmon, esse prefácio especial do profeta Joseph Smith, apenas explicando o ocorrido, que foi a perca das 116 páginas que eram referentes ao livro de Leí. História de Fé. Essa história foi contada pelo Elder Renlund do Quórum dos 12 Apóstolos na Conferência Geral de outubro de 2020. E ele diz assim: uma comovente experiência que tive com um paciente, ele era médico, mostra como a gratidão pela generosidade e pela compaixão pode nos transformar. Em 1987, conheci Thomas Nelson, um homem notável que precisava de um transplante cardíaco. Ele tinha 63 anos e morava em Logan, Utah, nos Estados Unidos. Depois de seu serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial, ele se casou com Donna Wicks no templo de Logan, Utah. Ele se tornou um vigoroso e bem-sucedido pedreiro. Nos anos mais recentes, ele gostava particularmente de trabalhar com seu neto mais velho, Jonathan, durante as férias escolares. Os dois desenvolveram uma ligação especial, em parte porque Tom viu muito de si mesmo em Jonathan. Tom percebeu que a espera por um doador era algo frustrante. Ele não era necessariamente um homem paciente. Sempre fora capaz de estabelecer e cumprir metas por meio de trabalho árduo e pura determinação. Sofrendo com problemas cardíacos, com a vida paralisada, Tom às vezes me perguntava o que eu estava fazendo para acelerar o processo. Brincando, ele sugeria
o que eu poderia fazer para conseguir mais rapidamente um doador para ele. Em um dia alegre, porém aterrorizante, um coração compatível ficou disponível para Tom. O tamanho do coração e o tipo sanguíneo eram compatíveis e o doador era jovem, com apenas 16 anos de idade. O coração pertencia a Jonathan, o amado neto de Tom. Mais cedo naquele dia, Jonathan foi ferido mortalmente quando o carro em que estava foi atingido por um trem. Quando visitei Tom e Donna, sua esposa, no hospital, eles estavam desolados. É difícil imaginar o que eles estavam passando, sabendo que a vida de Tom poderia ser estendida com o coração do neto. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão na escuridão, mostrai-vos. Eles serão alimentados nos caminhos, e os seus pastos serão em todos os lugares altos. Não terão fome nem sede, nem o calor nem o sol os afligirão, pois aquele que tem misericórdia deles os conduzirá, sim, junto aos mananciais das águas, guiá-los-á. E farei de todas as minhas montanhas um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Então, ó casa de Israel, eis que estes virão de longe, e eis que estes do norte e do ocidente, e estes da terra de Sinim. Cantai, ó céus, e alegra-te, ó terra, pois estabelecer-se-ão os pés dos que estão no oriente. Cantai, ó montanhas, pois eles não mais serão feridos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos compadecer-se-á. Mas eis que Sião disse: o Senhor abandonou-me, e o meu Senhor esqueceu-se de mim. Ele, porém, mostrará que não é assim. Pois pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho, que está amamentando, que não sinta compaixão do filho do seu ventre? Sim, pode esquecer. Eu, porém, não te esquecerei, ó casa de Israel. Eis que te tenho gravadas nas palmas de minhas mãos. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Teus filhos precipitar-se-ão contra os teus destruidores, e os que te assolam fugirão de ti. Alça os teus olhos ao redor e olha, todos estes se ajuntam e virão a ti. E como vivo, diz o Senhor, de todos eles te vestirás como um adorno, e te cingirás deles como uma noiva. Porque os teus desertos e os teus lugares solitários e a terra da tua destruição serão ainda agora bem pequenos, por causa dos habitantes, e os que te tragaram estarão longe. Os filhos que tiveres, depois de haveres perdido o primeiro, dirão novamente aos teus ouvidos: o lugar é muito estreito para mim, dá-me lugar para habitar. Dirás, pois, no teu coração: quem me concedeu este, sabendo que eu havia perdido os meus filhos, e que estou solitária, cativa e errante de um para o outro lado? E quem criou estes? Eis que fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a minha mão para os gentios, e levantarei o meu estandarte para o povo, e eles trarão os teus filhos nos seus braços, e tuas filhas serão carregadas nos seus ombros. E reis serão teus raios, e as suas rainhas serão as tuas amas, e inclinar-se-ão diante de ti com o rosto para o solo, e lamberão o pó dos teus pés. E saberás que eu sou o Senhor, pois não serão envergonhados os que confiam em mim. Tirar-se-á, pois, a presa dos fortes, ou libertar-se-á os cativos legítimos? Assim, porém, diz o Senhor: até os cativos serão tirados os fortes, e a presa do terrível será liberta, porque contenderei com os que contenderem contigo, e salvarei os teus filhos. Alimentarei os teus opressores com sua própria carne, e serão embriagados com o seu próprio sangue, como se fosse vinho doce. E toda a carne saberá que eu, o Senhor, sou o teu Salvador e o teu Redentor, o poderoso de Jacó.
O primeiro comentário desse bloco de escrituras está em 1 Néfe, capítulo 21, versículo 14 ao 16. É uma das escrituras mais lindas e também muito citadas, essas escrituras aqui, de Isaías, e que estão aqui também no livro de Mórmon devido à sua importância. Diz assim: mas eis que Sião, disse o Senhor, mas eis que Sião disse, o Senhor abandonou-me e o Senhor esqueceu-se de mim. Quantas vezes nós podemos sentir ou achar, ou ser tentados a pensar que o Senhor nos abandonou? Que o Senhor nos abandonou porque nós estamos em meio a dificuldades, aprovações, problemas que não esperávamos, que achamos que não merecíamos também passar. Quantas vezes em meio às adversidades podemos pensar que o Senhor nos abandonou? Podemos exclamar em meio às nossas provações: ó Deus, onde está? E aqui o Senhor cita, que Sião, ou seja, o povo do Senhor, aqueles que pertencem ao convênio do Senhor, clamaram: o Senhor abandonou-me. E aí segue: ele, porém, mostrará que não é assim. O Senhor nunca vai abandonar seu povo. E no 15 fala: pois pode uma mulher se esquecer tanto de seu filho que está amamentando, que não sinta compaixão do filho do seu ventre? Sim, pode esquecer. Eu, porém, não te esquecerei, ó casa de Israel. Aqui o Senhor usa uma analogia extrema, perguntando se pode uma mulher que está amamentando, ou seja, um bebezinho, se ela pode esquecer daquele filho dela. Ela pode esquecer daquele filho. E ele responde: sim, pode. Eu, porém, não te esquecerei. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul e aqui a gente usa muito teu, tua, tu, ao invés de você. E eu amo quando tem aqui, não te esquecerei, ao invés de ser não vos esquecerei. Quando o Senhor fala não te esquecerei, para mim é tão íntimo, é como se Ele realmente estivesse falando para mim pessoalmente. E você também pode saber, sentir como se fosse para você que Ele está falando. Ele disse: eu não te esquecerei. O Senhor jamais vai te esquecer. E aí no 16, para fechar essa afirmação, ele diz assim no versículo 16 de 1 Néfe 21: eis que te tenho gravada nas palmas de minhas mãos, e os teus muros estão constantemente diante de mim. Então o Senhor fala aqui que Ele nos tem gravado a cada um, eu, você, nas palmas de suas mãos. Então o Salvador Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou e foi o primeiro ser a ressuscitar. E por ter ressuscitado, o seu corpo também ressuscitou de forma perfeita. Ou seja, qualquer dificuldade física que ele tivesse foi restaurada. E as suas cicatrizes, nos seus pés, no seu lado e nas suas mãos, elas foram mantidas de forma proposital. E eu não entendo todo o motivo disso, mas eu gosto de pensar que o Senhor decidiu manter as cicatrizes em suas mãos para cumprir essa escritura que diz: eis que te tenho gravada nas palmas de minhas mãos. Então o Senhor tem você, o seu nome, gravado nas suas mãos. O Salvador tem você gravado nas suas mãos santas, porque Ele ama você, porque Ele nos ama, porque Ele fez um sacrifício grandioso por mim e por você. Então jamais possamos pensar que o Senhor nos abandonou ou que o Senhor nos esqueceu, porque isso não é possível. Está bem claro aqui. Ele falou: pode uma mulher esquecer o bebê que está amamentando. Eu, porém, não te esquecerei. Isso é palavra do Senhor. Eu, porém, não te esquecerei. E Deus, tudo que Ele fala, Ele cumpre. Ele falou aqui que Ele não vai nos esquecer. E eu acredito nessa promessa, eu sei que ela é verdadeira. E eu amo pensar que eu tenho, apesar das minhas fraquezas, das minhas dificuldades, eu tenho
o meu nome gravado nas palmas das mãos do meu Salvador. E você também tem o seu nome gravado nas palmas das mãos santas do nosso Salvador. Nesse versículo 16 de 1 Nef 21, que temos esse versículo que diz: Eis que te tenho gravado nas palmas de minhas mãos, os teus muros estão continuamente diante de mim. Você já parou para pensar o que significa essa expressão? Os teus muros estão continuamente diante de mim? Essa frase ela é usada aqui em Isaías e no livro de Mórmon. Ela é uma figura de linguagem que expressa o amor, a proteção e o cuidado que Deus tem por seu povo. A imagem dos muros representa a segurança e a proteção que os muros de uma cidade proporcionam aos seus habitantes. Assim, o texto indica que Deus protege e guarda seu povo, como uma cidade protege seus habitantes dos perigos e dos inimigos. Essa frase também é frequentemente interpretada como uma mensagem de esperança e conforto para aqueles que passam por tempos difíceis. Ela sugere que, mesmo quando nos sentimos sozinhos ou perdidos, Deus está conosco e nos protege. A imagem dos muros que sempre estão diante de Deus mostra que Ele está atentamente cuidando daqueles que o amam e buscam a sua proteção. O último comentário de hoje está no versículo 22 de 1 Nef 21, que diz assim: Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a minha mão para os gentios e levantarei o meu estandarte para o povo, e eles trarão os teus filhos nos seus braços e tuas filhas serão carregadas nos seus ombros. Me chama a atenção aqui a parte que o Senhor diz que levantarei a minha mão para os gentios. Então, os gentios, a palavra gentil, ela é de origem do latim, e significa clã, família, o povo. Na antiguidade, essa palavra era usada para se referir a grupos de pessoas unidas por laços de parentesco ou por uma cultura em comum. Com o tempo, o termo passou a ser usado para se referir a pessoas que não fazem parte de uma cultura ou etnia dominante, de um determinado lugar. Ou seja, dentro das pessoas que seguem Jesus Cristo, dentro das pessoas que pertencem a Sião ou a Israel, os gentios seriam todos aqueles que não fazem parte de Sião ou que não fazem parte de Israel. Ou seja, seriam pessoas que não estão dentro do grupo de Sião ou do grupo que pertence a Israel. Na tradição judaica, a palavra gentil era utilizada para se referir a todos os não-judeus, ou seja, todos aqueles que não faziam parte do povo eleito por Deus. Esse sentido da palavra foi mantido em muitas traduções da Bíblia e para outras línguas, e ainda é comum hoje em dia se usar a palavra gentil para se referir a pessoas que não são judias ou que não possuem uma determinada crença ou religião. Portanto, gentil é uma palavra que evoluiu ao longo do tempo, mas ainda é amplamente utilizada em muitas línguas para descrever pessoas que são vistas como diferentes em termos de cultura, etnia ou religião. Ou seja, uma boa definição para gentil seria pessoas que são vistas como diferentes em termos de cultura, etnia ou religião. E aqui no versículo 22 diz que o Senhor levantaria a mão para os gentios, ou, voltando aqui para a tradução, o Senhor levanta as mãos também para aqueles que são vistos como diferentes em termos de cultura, etnia ou religião. Eu acho lindo isso porque mostra que o Senhor está com suas mãos estendidas para todas as pessoas, independente que elas sejam diferentes, seja em termos de cultura, etnia ou religião. O Senhor tem suas mãos estendidas para todos, para que possam vir e ver e receber do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo.
é muito lindo e é importante que todos aqueles de nós que desejam seguir realmente Jesus Cristo possa ter essa atitude. Se o próprio Senhor, o próprio Salvador, está com as suas mãos estendidas para todos aqueles, inclusive aqueles que são diferentes em relação à cultura, em relação à etnia ou religião, por que nós não devemos também estender nossas mãos para aqueles que são vistos como diferentes, ou que talvez não tenham as mesmas crenças que nós, que não tenham as mesmas maneiras de vestir, de pensar. Devemos também nós nunca negar ajuda e nem de estender nossas mãos para essas pessoas, porque o próprio Salvador, como está aqui no versículo 22, diz: assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei minha mão para os gentios e levantarei meu estandarte para o povo. Então que nós também possamos erguer nossas mãos para apoiar e para ajudar, inclusive aqueles que são diferentes, seja em sua crença, seja em sua cultura, seja em sua etnia. Assim como o nosso Salvador ensinou e assim como Ele também nos dá o exemplo. Pergunta e resposta. Que passagens do livro de Mórmon podem ajudar quando uma pessoa está passando pelo processo de luto? Então, vários versículos do livro de Mórmon podem ajudar. Eu separei 13 em especial. O livro de Mórmon ele contém muitas passagens que podem sim trazer paz, conforto durante o luto. Eu separei essas 3. A primeira está em Alma 40:11, que fala sobre como a ressurreição é a alegria dos justos e o pesar dos ímpios. Essa passagem sugere que para aqueles que acreditam na ressurreição, podemos encontrar conforto no pensamento de que nossos entes queridos falecidos estarão vivos novamente. Essa ressurreição pode trazer alegria e esperança para aqueles que estão sofrendo. Outro versículo está em Alma 42:23. Essa passagem pode ajudar a aceitar a inevitabilidade da morte. Não tem como evitar a morte. E ajuda a refletir sobre a vida após a morte. A ideia de que somos julgados no último dia de acordo com nossas obras pode nos ajudar a focar em nossas próprias escolhas e a encontrar significado e propósito em nossa vida atual. E a terceira passagem que eu separei está em 3 Néfi 17, do 13 ao 14. Então essa passagem ela fala sobre como Jesus consolou e abençoou as pessoas que choravam. A ideia de que Deus nos consola durante nossos momentos de tristeza e choro pode trazer conforto e esperança durante o luto. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Convido você a continuar acompanhando os outros conteúdos que eu vou postar aqui no canal. Convido você a seguir o caminho do discipulado se inscrevendo no canal no YouTube, no Spotify. Também estamos no Instagram, no Facebook, no Telegram. E todos os links estão na descrição desse episódio. Espero que você tenha tirado alguma lição importante que você possa aplicar na sua vida ou alguma lembrança de algo que você já sabia e que ouvindo esse episódio você pôde hoje relembrar e se reconectar com essa lembrança especial. Muito obrigado, desejo um ótimo dia para você, seja feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.